E depois de passar 4 anos aqui em Portugal, chegou a hora de devolver nosso apartamento ao senhorio e preparar nossa viagem de volta aí para o Brasil. Mas antes disso, a gente vai fazer uma pequena restauração nesse apartamento. E eu disse a gente porque nesse vídeo eu vou contar com uma ajuda muito mais do que especial, com a ajuda da minha digníssima esposa. E antes de fazer a pintura, a gente precisa se preocupar com a proteção. E enquanto eu fazia a proteção de um lado, a minha esposa já estava dando sequência do outro lado. E eu vou falar uma coisa para vocês que estão me ouvindo aqui nesse vídeo. Nesse projeto a minha esposa trabalhou tanto quanto eu. E depois da fita toda passada, a gente aplicou um silicone acrílico em todo o canto do teto, impedindo assim que a tinta passasse por detrás da fita. Dessa forma, além do serviço ter ficado muito profissional, ficou bem limpo. E antes mesmo de começar a tinta, a gente usou essa base preparadora que é da Hobby Alac. A preparação dela é 50-50, 50% do produto, 50% de água. É uma base preparadora especial para tetos de casa de banho. E essa base depois de pronta, ela fica muito líquida. Então a aplicação dela no teto não pode ser com rolo encharcado, porque se for dessa forma, você além de se sujar todo, você vai sujar todo o ambiente. E essa base preparadora é anti-fungo, anti-mofo e anti-mancha. E não é porque o apartamento não é nosso que ele vai ser feito de qualquer jeito. A gente está fazendo aqui com carinho como se fosse nosso, obedecendo todas as fases sem pular nenhuma etapa. E é isso. Depois que terminamos de aplicar a base, esperamos 2 horas e finalmente chegou a hora de aplicar a tinta. E é exatamente nessa hora que a gente começa a perceber a transformação acontecendo no teto. E pouco a pouco aquele teto manchado vai dando espaço aí a um teto totalmente renovado. Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês. A parte mais gratificante de todo esse trabalho foi o fato de eu estar dividindo essa tarefa junto com minha esposa. Em vários momentos que eu estava gravando ela, eu acabava me perdendo porque eu ficava admirando ela enquanto ela estava fazendo o trabalho. Contudo, só me resta admitir que eu sou um cara extremamente rico, mas eu não tô falando de dinheiro. E essa é a hora mais satisfatória que tem depois que a gente termina de pintar, o momento de remover a fita de proteção. Em contrapartida, essa daqui já não é tão satisfatória assim, mas ela precisa ser feita para garantir aí um bom funcionamento das ferramentas. E nesse momento a minha esposa resolveu sozinha encarar a troca do chuveiro. E eu vou confessar que eu fiquei observando para ver se realmente ela daria conta desse recado. E vocês que estão aí do outro lado, acham que ela conseguiu sozinha ou ela me pediu ajuda? Bom, vocês só vão saber se vocês acompanharem. Bom, vocês vão perceber que ela vai começar a ficar feliz aqui porque eu desafiei ela a trocar esse chuveiro com 5 minutos. E só tinha 3 minutos e ela já estava concluindo a tarefa, que se ela conseguisse, ela ganharia um prêmio. E aqui ela já tinha contado com a vitória, mas eu disse a ela que a vitória só poderia ser contada depois que ela testasse o chuveiro. Eu sabia que ela ia conseguir, mas não sabia que seria em menos de 5 minutos. E nesse momento ela já tinha ganhado confiança o suficiente para trocar sozinha a válvula do lavatório. E como não podia ser diferente, eu dei para ela uma outra missão. Será que ela aceitou?
Olha, gente, para vocês que estão assistindo aí, pode até achar que eu ajudei ela a trocar essa válvula, mas não, ela trocou sozinha. Eu acabei esquecendo de filmar ela removendo a válvula antiga. Eu imaginei que estava gravando e não estava, e eu perdi, cara, perdi a oportunidade de gravar ela trocando a válvula do início ao fim. E tá aí, testando para ver se tá vazando, coisa linda. E esse é o sorriso de satisfação de alguém que trocou uma válvula pela primeira vez. Estamos chegando já na reta final e mais uma vez ela me surpreendendo. Nesse momento ela está aplicando silicone de acabamento em volta do lavatório. E para ficar aquele serviço caprichado, a gente utilizou uma fita aí para fazer a proteção da parede. E ela também utilizou dessa espátula para fazer o acabamento no silicone. Serviço concluído e agora a gente entra na etapa final. E eu fiquei responsável aí por trocar o silicone da banheira, já que é uma etapa um pouco mais delicada e também um pouco chata aí de ser feita. Fiquem agora aí com o resultado do nosso trabalho. Foi um trabalho em equipe que eu amei fazer junto com a minha esposa. Espero que vocês tenham gostado aí do desenvolvimento. Virão mais capítulos como esse por aí, porque a gente começou a fazer o banheiro agora, né? Tem corredor, sala, quarto e um bocado de coisa ainda para subir aqui para vocês. Se vocês quiserem fazer parte dessa família e acompanhar de perto em primeira mão os próximos vídeos, é só se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.